Oi, gente! Bem-vindos ao Fala Sério. Obrigada pela sua audiência. A você que se inscreveu no nosso canal. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E não esqueça de acionar o sininho e curtir o nosso canal. Jace, quem são os nossos parceiros? Hoje estamos vestindo Sônia Center Boutique e os nossos acessórios são Fabrícia Machado. Vale a pena conferir. Bom, o convidado hoje... Ai, pera. Espero. Pera. Vai ser um Ele é um jovem médico, ginecologista. Ele faz muito sucesso com estética íntima. Que delícia de assunto. Ele faz implantes hormonais, ele faz coisas... Ele faz parto, faz coisa séria. Mas hoje a gente quer falar com ele um assunto que está em alta, tá? E ele veio muito... elegante para falar sério com a gente, Má. Quer apresentá-lo? Doutor Henrique Cassiano, bem-vindo a Falar Seja Sério. Muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar com vocês sobre estética íntima, que é um assunto que eu sou completamente apaixonado. Então, vai ser um prazer imenso falar sobre isso com vocês. E nós queremos saber tudo. Eu já destruí aqui o microfone. Calma. Como assim um ginecologista pode fazer lipo? Ah, pode também. Na verdade, a lipoaspiração, ela pode ser feita por qualquer médico gabaritado para isso, né? Que tenha se especializado e tenha feito algum tipo de formação nesse sentido. Eu mesmo comecei fazendo lipo de monte pubiano, que é o famoso capô de fusca. Capô de fusca! Que as pessoas costumam chamar de capô de fusca. Essa é uma região que é difícil alguém fazer, né, lipoaspiração nessa região. Normalmente a gente vê os cirurgiões plásticos fazendo mais barriga, às vezes culote, bumbum e tal. E eu comecei me especializando em monte pubiano. E depois disso eu fui indo para as outras partes do corpo, fazendo cursos e especializando com pessoas importantes dentro dessa área. E aí, hoje, eu faço. Eu tenho uma dúvida sobre o capô. Então. Você também? Então vai. Que aqui as dúvidas, ó. Quando é muito redondinho e você faz a lipo, fica parecendo de menininha, assim, ó? Retinho, certinho? Fica, de certa forma. É que porque também você não pode tirar toda a gordura. Porque existe ali um coxinho gorduroso que também serve para proteção, principalmente na hora da relação sexual. Se você tira toda a gordura completamente, pode acontecer de ter dor durante a relação. Então você faz ali, você diminui aquele volume importante que mostra no biquíni ou nas calças, mas sem retirar tudo. Então é um meio termo. Não chega a ficar retinho, porque também não é interessante para paciente que fique sem nada de gordura. Mas fica bem bonito. Bem bonito. Tem a ver com a idade? Tem. Isso esse acúmulo de gordura na região ali do monte pubiano, ela pode ter relação com idade, ela pode ter relação, por exemplo, com paridade, com cesáreas anteriores, com cirurgias abdominais anteriores, com cirurgia bariátrica. Às vezes a paciente ela faz uma cirurgia bariátrica, perde peso em todo lugar, mas ali naquela região às vezes continua um acúmulozinho de gordura. E são essas situações que a gente acaba interferindo para resolver. E essa gordura, ela se dá por quê? Porque as mulheres te procuram, né, para fazer o reparo. Mas por que se dá? É natural? Come demais e para ali. É o mesmo motivo é o mesmo motivo da gordura localizada em qualquer região. Ela também tem, bem ali. Mas olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, que hoje eu acho que nessa região a imensa maioria das mulheres que eu faço nessa região ou foi porque fez o abdômen e não mexeu nessa região, então fez a lipo abdominal, fez a abdominoplastia e não mexeu nessa região. Aí fica discrepante, né? Fica a barriga chapada
e aquela região Mas aí é uma volumosa. falha do médico, né? Ele É não porque- percebeu? Então, às vezes não. Quando a paciente ela tá deitada, às vezes você não percebe esse volume. Então, o cirurgião plástico ele pode estar lá fazendo um abdômen e não ter notado. Ou então é porque não quer mesmo mexer. Alguns cirurgiões plásticos Entendi. não gostam de mexer nessa área. Inclusive, eu tenho vários colegas que me encaminham paciente para fazer redução de pequenos lábios, para fazer lipoaspiração de monte pubiano. Clítoris é uma coisa que ninguém põe a mão. Muito difícil encontrar médico que faz cirurgia em clítoris. Então eu tenho Mas alguns amigos cirurgiões plásticos que já me encaminham mesmo exatamente para fazer nessa região. Mas uma coisa também, a grande maioria acaba sendo pacientes que fizeram mesmo abdominoplastia, alguma coisa assim. Mas tem uma parcela muito grande também de paciente de cesárea. Ou esterectomia, alguma cirurgia abdominal que você abre aqui Tá. embaixo, naquele corte da cesárea. Às vezes, na hora de suturar, é como se não ficasse muito bem cicatrizado aquela região. E aí acaba formando essa gordurinha aí do monte pubiano. Tem muita mulher, mas muita mulher que fala, minha barriga era normal, mas depois que eu fiz a cesárea, formou essa gordurinha aqui. Tem jeito de tirar? Eu falo, tem jeito de tirar e fica muito bom, o resultado é excelente. Ah, eu vou fazer então um elogio para o seu pai. É porque ele que fez o parto do meu filho, eu só tenho um filho. E ficou perfeito. Eu fiz cesárea. Ficou perfeito. ela tá contando que ela não tem capô de pulso. Não tem. Mas que bom. mas você ficou sabe que O corte, você não vê. Você vê? Não vê. isso, vê, Henrique. isso é um cuidado mesmo que o médico ele Ficou tem que ter na hora de perfeito. fechar. Existe uma fáscia, é como se fosse uma película que fica no meio do tecido adiposo, que você, na hora que você faz a cesárea ou qualquer outra cirurgia que você abre aqui embaixo, quando você vai suturar, você precisa pegar essa fáscia ali no tecido gorduroso. Se você não pega essa fáscia, se você não pega essa película, aí é como se não cicatrizasse muito bem mesmo. E aí tem uma chance maior de acontecer isso. É lógico que não são todas as pacientes pós-cesáreas que formou isso, que foi um descuido do médico, mas tem uma parcela que foi, sim. Na hora de suturar ali, o médico não percebeu essa atentou. fáscia e fechou só o tecido adiposo, só a gordura, sem se preocupar com a fáscia. Aí tem uma chance maior disso acontecer. Olha. Eu não entendi uma coisa. Fazer a cirurgia dos lábios, eu entendo, mas do clítoris? Tem cirurgia do clítoris também. Por quê? Pra Fica... quê? Muito grande. Desculpa, porque... Não O sei. clítoris, ele pode, às vezes, crescer. O clítoris em si, que é uma hipertrofia clitoriana, que ele fica grande principalmente naquelas mulheres que fazem uso de esteroides anabolizantes. Inclusive, fica aqui um assunto para a Entendi. gente conversar numa próxima ocasião. Com certeza. Temos que falar disso. Isso Com também é uma certeza. coisa que eu Entendi. faço muito. Mas tem algumas mulheres que o clítoris, ele não é grande, mas o capô, aquela pelinha que fica em cima do clítoris. Algumas pessoas gostam até de chamar de fimose feminina, que é um excesso do capuz clitoriano. É uma pele que fica sobre o clítoris e que ela pode ficar muito grande também. Então, Entendi. nessas duas situações, tem como corrigir. Mas altera o prazer? Não se a cirurgia for bem feita. E é aí que entra essa questão de muito médico não fazer. Querer fazer, porque Exato, se é dá... porque existe o risco e tem que saber o que está fazendo. Você tem que estar muito atento no que está Muito fazendo. delicado, né? Mas na Imagina maioria o das vezes... pós-operatório. Então, costuma ser tranquilo. Sério? Juro, não é tão ruim assim. E na maioria das vezes, o prazer até aumenta. Quando você tem, por exemplo, um excesso de pele, você tirar esse excesso de pele pode aumentar o prazer durante a relação sexual. Olha. Mas tem que saber o que está fazendo. O segredo é esse. Você não pode nem tirar de mais, nem de menos. E também não pode lesionar aquelas estruturas importantes. A inervação da região clitoriana. Porque aí sim corre o risco de perder a sensibilidade. Olha. Quando a gente fala sobre estética íntima, você usou o termo outro dia que nós estávamos conversando sobre radiofrequência não invasiva. Ablativa. Ablativa? Mas também é basicamente a mesma coisa. Acaba Como é sendo que é? invasivo ou não. Existe um tipo de equipamento
que ele trabalha mais com temperatura. Então, é o que a gente chama de radiofrequência não ablativa ou não invasiva também, pode ser. É um equipamento que você vai fazer na região genital e que ele vai estimular a produção de colágeno sem lesionar a pele. Então, sem fazer furinhos na pele, sem causar algum tipo de machucado, entre aspas, na pele. Fantástico. E tem muito resultado também. Por que faz nessa região? É pela falta de colágeno. Na maioria das Não, vezes, são mulheres que... No órgão genital? No órgão genital. Então, a mulher quando ela entra na menopausa, principalmente a mulher na menopausa, ou então, por exemplo, aquela pessoa que teve que fazer uma cirurgia no ovário, que teve algum tumor ovariano, que tirou, pessoas que não podem fazer reposição hormonal por um câncer de mama, por exemplo, enfim. Sim. Existe uma queda na produção hormonal, e essa queda hormonal leva a uma falta de lubrificação vaginal, e aí a vagina ela fica mais sensível, ela fica mais suscetível a lesões, a bexiga tende a cair, então começa a ter mais perdas urinárias aos esforços, às vezes quando tosse, quando espirra, quando vai fazer um exercício. Então são várias situações que acontecem nessa região e que a paciente começa a não ter qualidade de vida. Então você já não tem mais prazer na relação sexual, porque dói, porque não tem lubrificação. Aí os órgãos começam a cair, a bexiga cai, o próprio útero pode cair. E aí a gente abre mão dessas tecnologias exatamente para minimizar esses... E isso deve mexer demais com a autoestima, né? É o que mais mexe. Eu vejo imagino. assim, ó, existe... Agora nós vamos até entrar em polêmica. Ótimo, vambora. Mas assim, ó, sempre quando a gente vai falar sobre isso, principalmente na internet, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque existem os haters de plantão. Aquele pessoal que tá ali só pra Sei bem. Cutucar. E eu lembro uma vez que eu coloquei foi uma foto, foi uma publicação no Instagram, no feed, falando sobre a redução dos pequenos lábios. E aí, uma moça escreveu assim embaixo, o patriarcado pira. Só isso, dando a entender que as mulheres fazem esse tipo de cirurgia, ou a radiofrequência, tudo para agradar os homens. Eu entrei no perfil da cidadã e eu vi que o intuito dela era esse mesmo, é brigar. Você já via lá... Causar. Você via bem explícito, assim, a opinião política dela, o que ela defende, tudo ali na bio. Na bio dela, já estava escrito isso. Tudo lá. E aí eu não dei muito continuidade, mas eu fiz um story falando. Eu falei assim, ó, gente, falar que o patriarcado pira, ou insinuar que as pacientes fazem esse tipo de cirurgia, que procuram esse tratamento para agradar o homem, assim, é de uma falta de sensibilidade monstruosa, porque eu não sei quantas cirurgias, procedimentos eu fiz até hoje. Já são centenas. Centenas de mulheres tratadas. Nunca aconteceu de uma mulher me procurar fazer a cirurgia. Eu quero fazer porque o meu marido pediu. Muito pelo contrário. Eu já tive 3 ou 4 pacientes que fizeram escondida porque o marido não queria que elas fizessem. E todas, a imensa maioria delas, fazem por autoestima. Ou a paciente procura para fazer esse procedimento por alguma coisa que está incomodando, por exemplo, uma perda urinária ou uma dor na relação sexual, ou é para melhorar a autoestima. Ela se olha no espelho e ela não vê o que ela gosta. Mas é a mesma coisa de uma cirurgia plástica. Por isso que é uma plástica íntima. A pessoa se olha no espelho, não gosta do que vê, não está satisfeita, está infeliz com a sua imagem no espelho, ela procura um cirurgião plástico para fazer aumentar a mama, diminuir mama, botox, como é que chama lá? Preenchedor, todas essas coisas. Inclusive eu faço preenchedor também na região genital. Muito, vou fazer acho que amanhã. Mas que masculino agora. Não, feminino também. Preenchedor feminino. Tem de tudo.
Oh! Mas, Mas para deixar os lábios maiores, os grandes lábios, daí o preenchedor a gente faz em grandes lábios. grandes lábios. Para aumentar o volume. Mas aí, por exemplo, assim, ó, no mesmo caso da cirurgia bariátrica, quando ela perde muito peso, os grandes lábios, eles também tendem a ficar mais flácidos e eles ficam mais murchinho. Então, também dá um aspecto, assim, que não tá natural. Parece que ficou mesmo bem murchinho, assim. E aí a gente faz preenchimento E a durabilidade? Aí depende, porque a gente pode fazer definitivo ou a gente pode fazer com ácido hialurônico, que é o mesmo. Existe definitivo? Existe definitivo, com PMMA, que é polimetilmetacrilato. Mas ele não é polêmico? Muito, mas é polêmico também por falta de conhecimento de uma parte muito grande dos próprios médicos. E aí acaba disseminando informações que são equivocadas. E surge todo esse mito. Mas você sabe o que acontece também? Você pega, por exemplo, uma modelo que há pouco tempo ela veio a falecer e aí culparam o PMMA. Não foi o hidrogel. Ela tinha feito o PMMA no bumbum, ela queria mais. Aí tinha ficado perfeito. Tava perfeito. Nós conhecemos. Excelente. Tava perfeito. É. Ela não quis, ela quis mais. Ele o não médico quis não fazer. fez. Sim. E aí ela procurou uma clínica em que eles faziam hidrogel. E ela sabia que era hidrogel, porque ela deu uma entrevista falando. E foi o hidrogel que causou. Causou tudo. Mas a culpa ficou no PMMA. E aí você pega outros lugares também, porque isso é um problema. O PMMA, ele só é vendido para médico. Só médico pode fazer. Só médico pode comercializar, comprar. Não vende para outras áreas assim da saúde. Uhum. E existem alguns lugares que eles vendem o hidrogel falando que é PMMA. Então a paciente acredita, vai lá na clínica X, fala assim, eu vou fazer um PMMA. Vai lá e coloca o hidrogel. E aí tem as complicações. O pessoal acha que é o PMMA e acaba sendo o hidrogel. E detalhe, ela era lindíssima. Lindíssima. Uma loira lindíssima. Exatamente. Eu a conheci Mas pessoalmente, eu posso te dizer. A própria Andrea Surá, hidrogel, É. também, deu aquela baita complicação. Lembra? Dr. Bumbum, lembra do Dr. Bumbum? Então, Dr. Bumbum, hidrogel. mas é muita irresponsabilidade, né? O hidrogel, ele é proibido. Charlatanismo, né? Já na profissão, pode. né? Nossa. É isso que é o problema. E aí você acaba maldizendo de uma substância que ela é excelente. O PMMA, ele é usado já há décadas. É que começou-se a usar com estética e a partir daí começou a gerar essa polêmica toda. Porque se ele tivesse sendo usado, por exemplo, pelo pessoal da cirurgia vascular, igual usa, ortopedista e tal, ninguém ia falar nada de PMMA, ia continuar sendo vendido normalmente, mas é porque começou na estética e usa. Mas tem que ter também critério, sabe? Não é sair fazendo torto direito. Existem exames que a gente precisa fazer antes. A gente se certifica de todas as maneiras que a paciente ela tem condições de usar o PMMA. E você tem condições, aí faz de maneira segura, em vulva e com um resultado excelente. Você é muito seguro, né? Eu sou. Eu percebo que você, até o seu tom de voz, não, tem colegas médicos que não querem fazer, mandam pra mim. É perigoso. Então, quando você coloca que você faz, a segurança de que você sabe o que está fazendo. Mas a gente sabe que pode dar alguma coisa errada, porque o organismo da pessoa pode ter um efeito diferente, né? E aí eu, pelo menos, me certifico de tudo quanto é forma que tem condições. Se eu acho que alguma coisa pode dar errado, eu não faço. Aí eu prefiro fazer um ácido hialurônico. Por exemplo, sabe uma coisa que pode ser feito, por exemplo, para preenchimento, a própria gordura. A gente vai lá, fez uma lipoaspiração. Dependendo da região onde ela fez a lipoaspiração, a gente pode processar essa gordura e fazer um preenchimento. Você retira, reserva e reutiliza? E reutiliza no grande lábio. Você faz geralmente fazem isso no glúteo, né? Então, o glúteo, a lipoenxertia do glúteo, ele é, assim, muito comum, difundido até... e aí a gente entra numa outra questão também do PMMA, né? Porque uma vez que você... não libera, mas assim, uma vez que difunde mais, que fala-se mais sobre PMMA em glúteo,
E vai ter muito cirurgião plástico que vai ficar triste, porque aí as pessoas vão deixar de fazer a enxertia com gordura, né? Então, Sim. existe um interesse comercial de que o PMMA não vá para frente muito grande também por uma parcela de outros profissionais médicos que não querem que o PMMA vá para frente. Mas aí é uma outra outra. Mas coisa. existem várias questões médicas em torno de doenças e medicamentos. Nossa. É que é difícil falar, mas Eu você entendo pega, você. você pega remédios mesmo. Existe remédio que existe interesse comercial em cima. Absurdo, tem remédio que não. E querendo ou não, gente, é isso que faz movimentar tudo. Eu não vou cair no mérito aqui de vacinas, porque vai capaz de tirar o podcast do ar. Mas é complicado, né? Você sabe que o Você- Vitor Hugo fica de olho, né? Mas Tô só querendo existe. saber o que a gente tá falando. Tem médicos, assim, estudiosos, que são extremamente relevantes na área, naquilo que eles fazem. Eu posso pegar exemplo de um que chama Alessandro Loyola, é um médico que eu gosto muito, e você vê ele falando De a onde ele é? respeito de São Paulo. se São não me Paulo. engano. É fantástico você ver ele falando. Ele tem um livro só para falar a respeito dessas vacinas, assim. Aham. Então você percebe que existe todo um interesse comercial em cima disso. E da mesma forma que existe também do interesse comercial em cima do PMMA, dos ácidos hialurônicos. Você vê que no Brasil os ácidos hialurônicos são praticamente todos iguais, não tem muita diferença. Muda um pouco a viscosidade, a reologia, né, que eles chamam. Muda um pouco a viscosidade de um de outro, mas não é tão diferente. Agora você pega nos Estados Unidos, na China, tem ácido hialurônico de tudo quanto é jeito, mas tudo vai da demanda, né, do que é mais interessante. Esses interesses comerciais são terríveis, É. né? Manipulação Infelizmente. de Tudo. medicamento, né? Tudo. Tem tudo. A Você viu que eu deixei uma água numa taça pra você? Muito obrigado. Ai, que chique. Porque a gente tá demais, muito né? chique hoje. Mas existe manipulação, mesmo é uma coisa que eu gosto muito. Nossa, eu adoro manipulação. Então, tem mas que tomar existe cuidado. muito, né? O interesse Existe. comercial disso em relação aos médicos, manda pra não sei aonde porque ganha ali. Então, mas você faz sabe não sei o que. que eu já tive não é convite, mas eu não sei, eu tive assim oportunidade de fazer parcerias com tudo. Pode ser manipulação, clínicas de odontologia, fisioterapia, tudo. Eu já tive a oportunidade de fazer esquema com tudo. Eu nunca aceitei, eu nunca quis. Eu não quero nada da farmácia de manipulação. O que eu quero é que ela faça o remédio que eu pedi da forma que eu pedi. Então eu não quero o dinheiro deles. Eu não quero, por exemplo, assim, eu vou receitar o remédio da sua farmácia e você me dá 30% do que você vender do aqui. que você vender. Nunca quis isso. Não tenho a menor pretensão de um dia fazer isso. Mas eu quero que eles façam o que eu pedi bem. E isso dá super certo, porque eu tenho um relacionamento com as farmácias de manipulação muito bom. Excelente. Excelente. Sem ter nada em troca. Não precisa levar essa vantagem, né? Não precisa. Ganha Então de eu outro lado. faço, não precisa. o que eu falo pro paciente, assim, você pode fazer nessa farmácia que eu confio, é porque pode, porque eu confio, não é porque eu tô recebendo dela, é porque eu também, quando vou fazer para mim, eu também faço lá. E isso não tem preço que pague, porque eu durmo com a consciência tranquila, Sim. sabendo que eu orientei o que eu acho melhor, né? O que para mim é o melhor de tudo. A gente deu uma olhadinha no seu perfil, a gente stalkeou você. Precisava te estudar, né? Tem. E eu vi algumas coisas, vídeos, lives e tal. Você é muito suave para falar de assunto complexo. Aí eu tento ser, pelo menos. Você é. E, assim, tem coisas que não são legais de ouvir, mas precisa. Então, você vai lá, explica, tal. Eu falei para Marcela, como será que é o atendimento dele? Imagina uma grávida gritando que tá doendo. O que será que ele faz, né? A gente conjecturando coisas. Aí, vou ter que entrar nesse assunto. Eu fiquei imaginando como é que funciona a bioplastia peniana. Eu tinha uma visão disso totalmente distorcida e eu imaginava uma prótese de pênis. É porque existe também, né? Então, como que é a bioplastia? Na verdade, também é parecido com a feminina. É a injeção ali de ácido hialurônico ou então PMMA. Mas é para diminuir?
Não, é para aumentar. Então, mas a nossa não é pra diminuir? Não, Não. o ácido hialurônico e o PMMA também é para aumentar os grandes lábios. Existe cirurgia para reduzir, que você E o faz em ácido grandes lábios. aumenta. E o ácido hialurônico quando tá muito murchinho, você Vai vai lá lá e e coloca o ácido hialurônico melhora. para dar aquele Entendi. volume. Aí no pênis a volumização. Volumização. Não vai crescer em comprimento, Ai, mas em era uma espessura. dúvida. Nossa, dúvida. Ele fica mais largo. Ela perguntou pra mim, vamos perguntar pra quem Até tem. existe tratamento para... Existe? Existe. Pra crescer? Pra Pra crescer, aumentar. mas normalmente isso envolve tração, é tracionar o pênis. Então são tratamentos Gente. demorados, são muito tempo que tem que ficar ali para tentar aumentar. Existe tratamento também cirúrgico, em que você corta como se fosse um freio que tem ali na base do pênis, você corta e ele aumenta ali 2 centímetros, 2 centímetros. Então tem tratamento para comprimento, mas no caso do PMMA e do ácido hialurônico é para espessura. Mas existe alguma desvantagem nesse aumento? Porque não pede sensibilidade, alguma coisa assim? Como é que aumenta uma coisa natural, uma coisa... Não existe um risco assim, porque ele é feito não no corpo cavernoso, não é como se fosse na musculatura do pênis. É ali é embaixo da pele, ali no tecido subcutâneo. É com injeção? Então, é com injeção. Ah, mas tem anestesia, né? Tem. Faz uma anestesia que vai anestesiar o pênis como um todo e faz o procedimento. Olha, uma curiosidade. Lá vai. Existe, a gente é muito falado assim, né? Tamanho de pênis, né? E o brasileiro tem uma média X, o italiano Y. Isso é verdade? É verdade. É verdade? É mito. O brasileiro é normalmente mito, ali os verdade. 14 centímetros, em média, assim. Mas você pega, se eu não me engano, é no Sudão. Que lá é tudo meio que feito com base no tamanho do pênis cidadão. E a média deles lá é 20 centímetros, 22. O brasileiro tá em desvantagem. Tá em desvantagem, isso aí. Mas aí existe uma outra questão, porque quando é muito grande, Como é assim, que sustenta, a ereção também é mais difícil, né? O brasileiro, ele já tá lá, mas é mais esperto daí. Então, pode não ser o maior, mas ele tá esperto, ele comparece. Ele comparece. Que todo tem a vantagem e a desvantagem, né? O brasileiro tá ali. Mas existem regiões do mundo em que é maior, regiões do mundo que é menor. Você pega os orientais, é verdade que... São menores? São menores. E existe toda uma explicação genética mesmo para isso, né? A miscigenação brasileira fez com que tivesse essa média e é basicamente no mundo, a maior parte do mundo fica mesmo em torno disso, né? Aí tem lugares que vão ser maior, lugares que vão ser menor. Ali nas regiões africanas, realmente existe aquele negócio dos negros, dos homens negros serem maior também. Isso aí já vem dos nossos antepassados, mas tem sim essa relação, né? E aí essa volumização, ela também é tipo temporária? Ou tem também aquela... A definitiva tem. Definitiva. A do homem também tem a opção de fazer definitivo com PMMA ou a temporária com ácido hialurônico. Aí dura 1 ano e depois... Eu tenho Tem que fazer. uma curiosidade enorme. Sabe quando a mulher... Então, eu nunca sei o nome das coisas, porque é trans, não sei o quê, é tudo confuso pra mim, mas é numa boa que eu falo. Ela é mulher, não quer mais, quer ser homem. Aí tem que colocar uma prótese, né? Gente, como é que é isso? Como é que ela usa? Como é que funciona? Então, funciona só pra dar prazer pra outra pessoa, porque ela não tem. É uma prótese mesmo que você faz e existem algumas formas de você fazer. E até tem lugares, aonde que é mesmo, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar o país, mas tem país... Eu acho que tá na Tailândia, se eu não me engano, mas na Tailândia faz cirurgia dessas, assim, absurdo, Mas monte. implanta? Implanta. É um pênis falso, né? Tá, então, mas aí você põe um pênis falso e você nunca mais tem prazer, essa pessoa nunca mais... Porque como que ela vai se tocar ou fazer alguma coisa? Porque se ele é falso, mas tem que aí... apertar algum botão, alguma coisa. Não, porque é Faz isso uma que... bombinha. É aí que tá, né? Desculpa as perguntas. Não, mas Eu não tenho porque a assim, menor você ideia. pode, por exemplo, fazer e manter a vagina.
É assim, por isso que não é funcional, fica lá. É porque é muito difícil mesmo assim, mas vai do prazer da pessoa também dar prazer para outra pessoa, e tentar ficar o mais natural possível, Nossa, sabe? mas podia comprar um brinquedinho, põe cintinha, brinquedo. É que na maioria das pessoas fazem. Tanto é que a cirurgia aí também é difícil falar o nome, viu? Mas é redefinição sexual, é redesignação sexual. Aham. A mais comum é o masculino mudar para o feminino, né? Essa acaba sendo a mais comum. E também faz uma cavidade, como faz da uma mulher, cavidade, e como tem da mulher. prazer? Tem, na maioria das vezes acaba tendo prazer. Existem formas de você Se fazer. ele não tem clítoris, né? Não, mas Como aí é que- você tenta, existe uma forma assim de você tentar manter, por exemplo, a glande assim do pênis, porque dê mais prazer. E aí depende da técnica que você usa, né? Mas é difícil, é uma cirurgia muito complexa. Tanto é que são pouquíssimas pessoas também no mundo que fazem essa E cirurgia. precisa ser um artista, né? Tem que ser um artista. Você precisa ter uma mão impecável. Não, e fora o cuidado que tem que ter depois no pós-operatório. Não é fácil, essa cirurgia não é fácil. Não é Até pra fácil. pessoa que faz cirurgia, tem que usar dilatador, sabe? Mas você imagina o seguinte, assim, ó, o que usa pra fazer a cavidade, a vagina, a neovagina, né, como se fosse aquela vagina falsa, Uhum. é a pele que recobre o pênis. Então, vai ter o diâmetro que tinha o pênis da pessoa. Então, até isso, ela tem que ficar atenta depois. Porque se ela for ter relação com um cara que tem um pênis mais grosso, aí já não é melhor não ter. Porque a pele que fez a vagina, ela tem um diâmetro. Se o pênis for maior do que isso, pode machucar. Então, assim, é uma cirurgia que tem que ter muito cuidado depois. Você já Muito pensou E no cuidado. caso da mulher, a vagina é músculo. É Por mucosa isso que e musculatura. Ela É por isso que ela tem essa tem flexibilidade. a flexibilidade. E no É homem contrário. não, É né? no- Porque é a pele que tá ali, Ah, não tem essa... Não tem Então essa. essa pessoa tem que sair com alguém e falar assim, deixa eu ver o tamanho. Ah, desculpa, não dá. E aí, isso é um cuidado que é, realmente que Henrique? tem que ter. Eu sei que nós estamos dando risada, mas é realidade. É realidade, é realidade. E é por isso que é difícil. Não é fácil, nossa, você optar, né, por fazer essa cirurgia. A pessoa ela tem que estar muito certa mesmo do que ela quer, de todos os cuidados que ela vai ter, porque não é fácil mesmo. Eu ouvi. Deve aí a gerar gente- sofrimento, né? Então, Mas você eu pega, a acho que gente até pega, assim, ó, psicológico. é muito. Psicológico Aí é também. muito comum você ter nessa população, realmente, pessoas com mais depressão, sabe? Não é fácil, é difícil mesmo. É um público que tem que ter muito cuidado ao lidar. Porque a pessoa ela tem que estar preparada para fazer essa cirurgia, para conversar depois. Vai ter muita queixa, questionamento. Nossa. Então, tem que ser multidisciplinar, tem que ter uma equipe preparada para todas as mazelas que podem vir a acontecer. Tem que ter muito preparo mesmo. É uma como é que se diz assim? É uma pessoa que você vai ter que acompanhar pro resto da vida. Então é um paciente pro resto da vida. Mesmo? Mesmo, porque o médico que faz essa cirurgia, né, que eu, por exemplo, eu não faço, eu nunca me especializei. É difícil aqui no Brasil quem faz também. Mas acaba se acompanhando pro resto da vida, porque qualquer coisa que acontecer, ela vai procurar o cirurgião, né? Então acaba sendo muito delicado mesmo e tem que ter um preparo muito grande para lidar com esse público e tal. E eles querem ser acolhidos, né? Então, E precisa ter acolhimento, por isso né? que não é fácil. Por isso que precisa dessa equipe multidisciplinar. A gente tem que ter o apoio de todos os profissionais da saúde, de tudo. Eu lembro que a Nani People, ela sempre falou que... Ela sempre conta essa história, que ela queria fazer a transição. E a mãe dela foi até São Paulo, ajoelhou na frente dela, pediu para que ela não fizesse. Ela optou por não fazer, mas ela tem amigas que fizeram. E ela fala que foi a pior coisa que elas poderiam ter feito. Uma se matou, a outra tem
muita dificuldade, né, de De se emocional, relacionar e... de relacionamento. Então, assim, eu acho que deve E ser um aí processo. a gente entra naquela questão, né? Que estão fazendo isso em crianças e adolescentes. Ah, o que Oi? é isso, né? A gente entra na questão disso. Porque aí eu já acho um absurdo. Eu sou Aí contra. não peça pra eu respeitar o médico que faz Faz isso em isso. criança. Eu não tenho coragem de fazer ninfoplastia em criança. O que é É a ninfoplastia? plástica de pequenos lábios, a redução dos pequenos lábios. Mas existe pedido disso? Alguém pede? Existe. Eu não tenho coragem de fazer em criança. Você imagina uma cirurgia dessa de redefinir o sexo. Eu acho um absurdo. Nossa. Aí a gente entra toda numa questão polêmica. Sim. Amanhã É vão polêmico tá demais. É. Vamos falar da falando gente. disso, Vamos falar da gente. Mas eu não consigo aceitar isso. Mas eu também não. Quando faz aqueles movimentos e colocam as crianças que eles podem decidir o que Eu eles quero querem pra morrer isso vida. aí, meu Deus do céu. Como porque assim? eu fico doido. Que como criança é vai entender se ela é menino ou menina? Ela tem que entender o que ela é no corpo dela. Ah, mas a mãe disse que pode, né? Você já vai incentivando algo diferente. Depois a criança descobre que não é aquilo, vai ser frustrado, vai ter problema, vai se Exatamente. suicidar. Não é ideológico. Não é. Não é Não. Parece que é ideológico. implantado. Eu também não gosto de envolver crianças Não, criança nesses não. assuntos. Deixa Você tem pros filhos? adultos. Tenho 2. Tem 2 filhos? Qual Tem idade? um menino e uma menina. Uma menina de 3, vai fazer 4 agora. E o Lucas, que é o menino que agora mês que vem faz 1 ano. Olha. É nisso que você tem Tadinho. que pautar. É. O que vai explicar, o que vai ensinar, ele vai crescer entendendo. Então, menino, menina, é isso que você pensa? É isso aí. Pois é, aí é. ele vai decidir, eu sei. Mas a gente pode mostrar o que é, né? O que eu... Não, realmente. Assim, ó, e o que eu não acho certo também é impor esse cálice em quem acredita, né? Por exemplo, eu acho que eu tenho que ensinar a minha filha os costumes mesmo de uma mulher e tal. Sim. E o meu filho, ensinar ele a ser homem. Sim. E aí, de repente, isso vira é agressivo para algumas pessoas. Não, você não pode fazer isso com seu filho. É como se fosse uma inversão de valores. E é Exatamente. isso que eu não gosto. Eu respeito tudo. Até mesmo porque eu não posso me dar o luxo de não respeitar. Não na área que eu faço, não fazendo o que eu faço. Eu não posso me dar o luxo de julgar ou não respeitar alguém. Então, respeitar, eu respeito muito. Salvo algumas exceções. Não respeito o médico que faz isso em criança. Não consigo. Não adianta, porque aí já é uma coisa que assim, é muito pra mim. E eu não consigo também respeitar quem não me respeita. Porque eu tenho uma opinião, eu ia vou te falar respeitar a isso. sua, mas a partir do momento que você Uhum. começa a me agredir por conta do que eu penso, de como eu quero educar meus filhos, aí eu já não consigo mais. Exatamente. Até porque você respeita a pessoa, mas tem a sua opinião e pode colocar ela em prática. É isso, eu não gosto desse É isso, desse você tem uma cálice. esposa, você combina com ela o que vocês querem fazer. Exatamente, E aí é a mesmo. vida é de vocês. Eu entendo isso. Sim. O que a gente conversa sobre isso é que a gente tem que engolir goela abaixo pra gente não se opor, porque a minoria é muito barulhenta. E a gente precisa engolir. E Esse o problema. E a gente fica quieto, tá bom, ok. Eu não tenho muitos problemas com ninguém, eu não vivo nada nem parecido com isso e tá tudo bem pra mim, mas coisas que envolvem criança e as pessoas incentivando, não dá pra entender. Não dá. Hoje eu fiz Não dá. um stories falando, eu recebi. Porque assim, ó, o pessoal, eles me mandam os vídeos pra eu falar. Então, as seguidoras, nossa, todo dia eu recebo algum vídeo. Fala, doutor, vê isso aqui, vê o que você acha. E hoje eu recebi que eu não sei explicar o que eu senti naquele vídeo, mas foi uma coisa tão ruim, assim, um sentimento de que a humanidade tá indo por água abaixo, que era um rapaz, é um rapaz falando que queria fazer transplante de útero para ele poder abortar. Gente, esse negócio... Deve estar lá nos meus stories, depois você vê. É um negócio tão... Ele quer engravidar pra abortar? Mas Queria isso ser é o possível primeiro hoje? transexual. Não tem essa cirurgia. isso que eu ia te perguntar. Não Talvez existe, né? a medicina vai encaminhar para isso. Já estão fazendo transplante de útero entre mulheres, mas intersexo, né? Sexo não. Intersexos.
Pelo menos eu desconheço de qualquer tratamento nesse sentido. Mas do jeito que a medicina evolui, é bem provável que isso vá tornar-se realidade em algum momento de nossa vida. Mas ouvir essa pessoa falar que queria colocar um útero para poder abortar. Isso aí para mim é tão agressivo, porque eu sou obstetra e eu escolhi a obstetrícia para trazer A vida. Aí vai E ouvir matar. alguém que quer engravidar para tirar, para mim é uma facada. Mas eu acho que é pra chamar atenção, é pra causar, acho porque essa pessoa não pode estar em sã consciência. A gente não. Assim, Não eu é fiquei sem normal, palavras. Eu tô aqui Embasbacado. Isso, Assim, ó, com a informação. Eu ouvi. Aí eu fiquei absurdado com a. Estupefacto. Eu fiquei assim. Eu falei, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Aí eu coloquei, até eu falei na internet, eu falei, gente, eu tive o desprazer de ver um vídeo. E eu não vou ficar falando sobre isso, porque eu não quero dar palco pra esse tipo de gente. Tanto é que eu coloquei nos stories que em 24 horas ele sai. Eu não vou fazer reels falando sobre isso, nem vou colocar no feed. Mas é um sentimento tão ruim. E aí a gente se vê nessa situação de que tudo tem que engolir posso te goela contar- abaixo, não sei o que. Contar pra vocês um momento que eu senti isso que você sentiu. Eu lá, né? Porque cada Reels que aparece, um homossexual fazendo polidense na cruz. Você viu isso? Me deu um negócio por dentro, entendendo assim, a falta de Deus é um negócio tão grande, sabe? Você pode fazer suas opções, você pode fazer suas escolhas, tá tudo bem. Viva a sua vida, faça pra você, sabe? Cria um mundo pra você. Mas não exponha isso dessa forma que você diminua ou blasfeme, sabe? Isso é muito triste. Na Avenida Paulista, introduzindo o crucifixo no ânus, pra todo mundo Isso ver. eu não vi. Você viu Também isso? Não. Tem. Tô... Então, mas tá chegando nesse nível. E tá piorando, né, Henrique? Tá piorando. Você não tem força, de repente, talvez, a nossa política não tem força para impedir, não seria impedir a palavra correta, mas para evitar que isso acontecesse, né? Então, você tem, de um lado, um público que se vê no direito de fazer o que quer, falar o que quer e ofender o que quer. E do outro lado, você não pode falar nada, porque senão você é preconceituoso, homofóbico, machista e todos os fascista e nazista e todos os istas da vida. Então, uma parte fala o que bem entende, faz o que bem entende, se vê no direito de ofender quem eles bem entendem, independente de religião, opção sexual, qualquer coisa. E da outra parte você não pode falar nada. É o cálice que eu tava falando agora, porque é isso que me irrita, esse negócio de você não poder falar. Nós tivemos um episódio com um procurador aqui no Pod, falando sobre a internet. Sobre delitos pessoais, digitais, o quanto a gente tem os corajosos que se escondem atrás de um computador, de um celular. E a gente também falou da parte boa, porque a gente falou que a internet não é terra de ninguém. Mas as pessoas estão piorando muito. E essa pior é a maioria, e vai aumentar. É isso que entristece. Isso que entristece a gente. E aí a gente tem que nos resguardar e tentar tirar nossas crianças disso para conseguir ter uma vida decente, independente da sua religião, mas naquilo que a Bíblia ensina e tentar ser bom e fazer o bem para as pessoas, independente de quem esteja na sua frente, independente de realmente, de qualquer opção que a pessoa tenha feito, você tentar ser bom. E para isso, para a gente conseguir que nossas crianças cresçam desse jeito, talvez é limitar ao máximo ao acesso à libertinagem, o acesso à vulgaridade e a esse mundo que não tem limites, né? Você sabe que a gente pensou, quando lançou o Pod, como é uma habilidade nova que nós estamos treinando, eu sou economista, ela é pedagoga. Imagina, a gente nunca trabalhou com comunicação, mas nós temos um projeto social e a gente movimentou tanta gente, fez tanta coisa por conta disso, aí nós decidimos lançar um Pod. Aí eu falei, o que nós vamos falar, né? Vamos falar de tudo, vamos receber todos os profissionais aqui, mas vamos falar de coisa boa?
Aí eu recebi uma informação assim, isso não dá like, isso não tem visualização. Eu falei, eu sei, mas vamos tentar? Porque o que dá like é fofoca. Bunda de fora. Exato, não vai acontecer. Baixaria. Mas é verdade, E etc. gente. Não vai acontecer. Eu tenho uma, como é que chama lá, o TikTok. Eu tô no TikTok e eu não gosto do TikTok. Tô lá por tá. E é impressionante, porque você vai rodando naqueles vídeos do TikTok, é só vulgaridade, sim. Mas é vulgar mesmo. Adolescentes. Não é, tudo, tem de tudo. E você pega, assim, vídeos extremamente sensuais de mulheres seminuas, homens também, e tem de tudo naquele TikTok. Que você pensar de ruim, tá naquele TikTok. Eu faço vídeo falando de... Às vezes eu coloco uma cesárea que eu fiz, um parto, eu faço vídeo falando da ninfoplastia, não sei o quê. Eu não sei quantos vídeos eu tenho bloqueado. Aí eu não entendo, eu falo assim, eu tô aqui falando de saúde, eu tô dando informação, passando Bloqueado, informação. eles bloqueiam o vídeo? Os meus, eles bloqueiam. Eu tenho 115 mil seguidores. Eu tenho vídeo lá que tava com 10 milhões Você tem quantos seguidores? 110 mil, 115 Eu não olhei mil. isso. No meu TikTok eu TikTok. também não No vi. Instagram não, no TikTok eu tenho. Milhares. Eu tenho um Ah. vídeo lá que tava com 10 milhões de visualizações. Eles bloquearam, porque em determinado momento eles acharam que aquilo era agressivo. Eu tenho vídeo com 4 milhões de visualizações que tá bloqueado. Eu tenho vídeo com 5 milhões de visualizações que tá bloqueado. E era vídeo de... Saúde pública. Saúde. Vídeo falando de desmenorreia membranácea. Ninguém sabe o que é. Eu não sei o Eu que acho é que eu uma fui a primeira desmenorreia. pessoa na internet. De verdade, eu não tô mentindo. Eu acho que eu fui a primeira pessoa no Brasil inteiro a fazer um vídeo mostrando o que é uma desmenorreia O que é membranácea e isso? falando. É quando você tem uma menstruação que ela não sai em forma de sangue. É como se o endométrio, que é a camada de dentro do útero, ela se desprendesse do útero. Então sai como se fosse uma peça. É Uma pele? uma pele. É uma pele que sai. Isso deve ser muito feio. É feio. Aí você postou. Postei uma foto atrás e eu falando na frente. Eu fiz mais de um vídeo desse porque eu acho um assunto tão importante. Todos foram bloqueados. Acho que teve 1 ou 2 que eu consegui que a plataforma desbloqueasse. Que eu entrei com recurso. Mas o resto tá tudo bloqueado ainda. Nossa. Um monte. Então, um mas as monte. garotas menores de idade, né? Tá lá. Tudo lá. Puxando a calcinha de ladinho e voltando. Não, mas Isso tem no TikTok. Eu vi TikTok, uma moça que é muito rápido. Eu não sei se por isso que passa desapercebido na plataforma, mas ela tava agachada, com o vestido, assim, só o vestido cobrindo. Aí ela ergue e baixa rapidinho. Então você vê ela pelada lá. Mas é muito rápido. E tá lá. Pra quem quiser assistir, criança, Então, adulto. isso pode. Isso pode. Isso pode. Então, é isso pode. que é o problema, né? As redes sociais, elas têm essa Sem coisa. pudor nenhum, Sem né? pudor nenhum. E aí, a informação... mas é o que dá like, né? Então, nós conversamos sobre isso. Falar de coisa boa, realmente, não, talvez não chame tanto a atenção das pessoas. Mas é o que eu me propus a fazer e o que eu vou continuar fazendo, independente do... Isso. Tem muita coisa que... O meu público, pelo menos no Instagram, as pessoas que me seguem, elas já sabem a minha opinião e elas aceitam a minha opinião e elas querem ouvir minha opinião. Por isso que elas mandam um vídeo pra eu ver e tal. Pessoas que pensam muito contrário de mim, não dura muito nas minhas redes sociais. Não sei, mas eu não tenho tanto problema assim. As pessoas que vão lá e que querem fazer só barulho e reclamar do que eu falo e tal, essas pessoas, elas não duram muito, porque eu não tô atrás de número, eu tô atrás de conteúdo. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas de uma maneira positiva. Então, quando começa a atrapalhar muito, eu também já bloqueio e não dou palco para esse tipo de gente no meu Instagram. Então, eu entrei na rede social com um propósito também, igual vocês, de fazer coisa boa e eu me mantenho firme nesse propósito. Eu não vou deixar de falar o que eu quero, o que eu penso, porque pode magoar algumas pessoas, enfim, isso eu não quero fazer. A questão da reposição da testosterona, como que funciona? Testosterona é vida. Sou fã de testosterona. Funciona assim, ó. Existe
alguns critérios para você repor testosterona. Segundo as sociedades de ginecologia obstetrícia e de endocrinologia, você repõe a testosterona na mulher quando ela tem uma queixa sexual. Então, ela tem um desejo sexual hipoativo, então ela tem queda de libido, e aí você tá, como se diz, você tem respaldo para prescrever testosterona. Eu acho isso também muito insensível por parte deles, porque a mulher não é um objeto sexual, que você vai dar testosterona só para aumentar a libido. Testosterona é um hormônio extremamente importante. Tem relação com disposição, tem relação com manutenção da musculatura. Nossa, acho que eu preciso, Henrique. E é verdade, às vezes você pode mesmo estar com uma deficiência de testosterona. E eu fico, assim, um pouco decepcionado, talvez, em dar o mérito da testosterona, em você ofertar a testosterona para uma pessoa só pela questão sexual. É importante, óbvio que é importante, mas não é só isso. Então, eu sou um fã incondicional de testosterona e eu tento difundir para todo mundo que testosterona, ela é um excelente hormônio quando bem utilizado. Aí a gente entra numa outra questão também, né? Porque hoje, eu acho que todo mundo acha que sabe fazer reposição hormonal, né? Então, todo mundo faz reposição hormonal. Todo mundo é médico, todo né? mundo é. Tá, Isso aí, todo mundo. entendi. Até Então, aqueles que consultam o Google. Até os que consultam o Google. Né? Aí eu pego direto no consultório. Eu vou falar pra você que acho que do público que me procura, das pessoas que me procuram pra ver a parte hormonal, 50% é porque tá me procurando naquele momento para iniciar um tipo de terapia hormonal. Os outros 50% é para arrumar alguma coisa errada que fizeram com ela. A gente vê um uso abusivo de testosterona também, e isso é um problema. Testosterona é excelente, quando bem indicada, na dose correta. Excesso de testosterona vai fazer mal, porque o uso é diferente do abuso. Você ofertar para uma pessoa excesso de testosterona, você dá testosterona em excesso, aí você vai causar mal. E é aí que mora o perigo, né? Então você vê as sociedades que defendem o uso só na parte sexual, eles estão se respaldando também. Na verdade, eles estão tentando, talvez, diminuir um pouco isso, porque também virou vamos dar doses. Eu cheguei a pegar uma mulher usando 100 miligramas de testosterona. 100 miligramas você dá para homem. E eles costumam fazer a reposição? Os homens costumam? Não. Não? Menos. Eu faço em alguns, assim, os homens que me procuram, porque também tem uma questão que, assim, a mulher vai lá para fazer reposição hormonal, e aí ela começa a se sentir melhor, então ela tá bem, ela tá mais animada, ela tem mais libido, e às vezes o parceiro não acompanha. Então eu comecei a tratar o homem exatamente por conta disso, para tentar equiparar ali, né, ficar igual. Porque ele precisa comparecer. Mas os homens fazem menos que as mulheres. Porque essa mudança na mulher, ela é mais sintomática, talvez. Ela é mais importante na mulher. No homem é uma coisa mais sutil, né? Mas o homem sofre também com a queda hormonal. Doutor Henrique, infelizmente eu vou ter que encerrar. O papo tá maravilhoso. Nós precisamos, né, de uma outra oportunidade, porque Vamos. tem muita coisa pra gente falar. Tem. E um assunto vai desencadeando o outro e a gente vai querendo no saber. Porque informação, quem não tem informação tá com problema. E a gente precisa buscar isso, né? A informação dá poder pra gente. Ela nos dá uma direção pra vida, né? Então, eu queria te agradecer tanto por esse tempo aqui. Sua vida é super corrida, sua agenda, né? Mas deu certo dessa vez, Sim. Veio com o maior carinho do mundo, então eu queria muito te agradecer. Foi um prazer estar aqui e vamos marcar outras oportunidades, vamos fazer de novo. Foi ótimo, adorei participar. Sabe o que é, Henrique? Ai, Henrique. É que nós estamos Eu enxerguei. encerrando essa temporada com o seu episódio. Eu fico feliz. Foi uma temporada muito feliz. Nós aprendemos muitas coisas. Foi a nossa primeira temporada. Nós passamos por episódios que emocionaram, outros a gente deu risada. Nós tivemos pessoas aqui que nos apoiaram grandiosamente. O nosso primeiro episódio foi um episódio muito especial,
porque foi quem confiou e falou, vamos lá e vamos fazer. O que você precisa? Eu tô aqui. E você tá encerrando a nossa temporada. É muito feliz isso. É. E eu espero que a gente possa voltar numa segunda mais forte, mais preparada. E que você volte para falar Se com a gente Deus mais uma quiser. vez. Não, o trabalho de vocês é muito importante, tem tudo para ser um grande nome dentro desse universo Muito obrigada. de podcast. Vocês são pessoas maravilhosas, eu fiquei Ah, muito feliz obrigada. de ser convidado. Eu vi o primeiro, Você sabe de quem eu tô falando, né, Guilherme? É, Gui. Um beijo. eu vi, e aí quando eu assisti, eu até comentei na ocasião em que eu tava vendo, eu falei, não, eu quero, esse aí é um podcast que eu quero participar um dia. Que delícia. Então, quando veio o convite, eu nem pensei duas vezes, foi de prontidão. Sabe em que lista você Falei, tava? vamos. Na dela. E eu fico muito feliz Sim. por ter lembrado de mim. Porque, Sim, Porque eu não te realmente- conhecia. E foi um prazer o dia que nós conversamos. Então, nós vamos encerrar agradecendo quem nos prestigiou. Foram quase 3 meses aí. Muito obrigada. Espero que vocês entrem, que vejam os episódios, que se inscrevam no nosso canal, que nos sigam no Instagram. Eu quero agradecer também ao Vitor Hugo, Eu ia falar isso agora. que eu não vou chorar. Quero agradecer ao Vitor Hugo, quero agradecer ao Valdir por nos aguentar aqui, mas foram momentos deliciosos, muito leve estar com vocês. A gente brinca o tempo todo, então assim, o tempo que a gente passou junto foi um tempo só de alegria e muita satisfação. Então, já assim. Vitor Hugo, eu não sei o que falar, porque eu perturbei você a temporada inteira. Você é o meu amor, meu produtor, meu amigo, então assim, não tinha como eu não pegar no seu pé, você queria me jogar da sacada. Eu falei, tá tudo bem. Agora o Valdir, esse doce de pessoa, Henrique, que fica aqui quietinho, só ouvindo só o que a ouvindo. gente fala, isso tudo é muito especial, isso tudo é muito importante. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agora, Ele dá risada. O primeiro som, exato. esse é o Valdir. E eu agradeço muito a Deus por permitir essa oportunidade. Então, a todos que nos assistem, a todos que estiveram aqui, a nossa produção, e tem gente ainda além deles, muito obrigada. E até a segunda temporada. Não percam. hein? Não percam! A segunda temporada, mas antes, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, fechando a mãozinha. Acione O nosso sininho para receber as Receber as notificações. Henrique, nós falamos desse sininho a temporada inteira. É importante. sim. Muito Mas obrigada, isso é muito gente. importante. Isso é uma gratidão também, né? Um beijo. Beijo.